Om Shanti. Estão todos felizes? Recentemente, tem sido surpreendente ver todos os países do mundo se manifestarem contra os indianos. Isso nos faz pensar qual é a razão. Por que existe um ódio específico contra os indianos? Até mesmo Trump, do país considerado número 1 do mundo, começou a avisar os indianos, usando palavras como não deem empregos aos indianos, expulsem os indianos da América. Chegaram ao ponto de dizer que a América foi arruinada por causa da Índia. Não apenas a América, mas também o Canadá, Japão e Austrália, muitos países estão dizendo que não deveríamos mais admitir indianos. Mais do que não admitir novos, eles estão dizendo que até os que já estão lá deveriam ser expulsos. A principal razão para isso, como o irmão falou no YouTube do Canadá, é que se você for a qualquer lugar importante no Canadá, não sentirá que está no Canadá. Você se sentirá como se tivesse desembarcado em algum lugar em Nova Delhi. Para onde quer que você se vire, há indianos. 80% são indianos. Se você vê 10 pessoas, 7 ou 8 delas são indianas, diz ele. Em resumo, o mundo inteiro, que antes dizia que os muçulmanos não deveriam vir para nossos países, associando-os ao terrorismo e atentados à bomba, agora começou a incluir os indianos nessa mesma categoria. Na verdade, na Coreia do Sul, um país pequeno, dizem que os indianos não são permitidos na maioria dos hotéis em muitos lugares. Outra coisa é que, quando Trump falou contra os indianos, surgiu uma dúvida. O ódio dele era contra os indianos ou contra os hindus? Por que ele está pedindo a todos os indianos para sair, ou apenas aos indianos que são hindus, ou aos indianos que não são cristãos? Porque antes da eleição, ele disse que era um cristão fervoroso. Então, os cristãos daqui também foram para lá, não é? Ele está pedindo aos cristãos para saírem também? Porque na Coreia do Sul, há placas em todas as lojas dizendo hindus não são permitidos e muçulmanos não são permitidos. Em alguns outros lugares, dizem indianos e paquistaneses não são permitidos aqui. Veja agora, a Índia e o Paquistão estão lutando aqui, mas o mundo inteiro vê a Índia e o Paquistão da mesma forma. Mas o ódio contra os muçulmanos veio especificamente por causa de Osama Bin Laden, desde a destruição das Torres Gêmeas. Mas a razão pela qual ele se opõe aos indianos é surpreendente. Qual é? É que nossos empregos estão sendo perdidos. Eles estão pegando todos os empregos. Em um vídeo, uma irmã do Canadá disse: vá embora, vá para o seu país. O que você está fazendo aqui? Então ele disse: por quê? Eu também sou canadense. Ela respondeu: você não é canadense. Seus pais não são canadenses. Seus avós não são canadenses. Vocês são da Índia. Então eles perguntam: por que vocês nos odeiam? Eles respondem: vocês roubaram todos os nossos empregos. Em resposta, ele disse: porque vocês são preguiçosos, o que causou muita agitação. Nas redes sociais, nem sabemos o que é verdade. Não sabemos se o rosto da pessoa que disse isso era visível. Porque na era da inteligência artificial, é fácil criar divisão. Qualquer um pode criar qualquer coisa. Porque a maioria dos vídeos que vemos agora tem vozes de inteligência artificial. Então, qualquer coisa pode ser verdadeira ou falsa. Mesmo sem inteligência artificial, muitas coisas falsas surgiram. Com a inteligência artificial, muito mais pode ser feito. Um canadense reagiu a isso, dizendo com raiva: como você ousa nos insultar? Você sabe que somos preguiçosos. Vocês estão vivendo dos impostos que nós, os preguiçosos, pagamos. Sabe por que não conseguimos empregos? Porque sua irmã, tia, tio ou primo é o gerente em todos os lugares. Eles contratam apenas o seu próprio pessoal. É por isso que não conseguimos empregos. Quando vamos procurar emprego, vemos milhares de indianos na fila. Só de ver isso, sabemos que não conseguiremos um emprego, então nem vamos. Mas uma verdade interessante surgiu disso. Vou contar mais tarde. Assista até o fim. Na verdade, pessoas de todos os países vivem em todos os países. Especialmente em países desenvolvidos, pessoas de todos os países vão em busca de trabalho. Sendo assim, por que os indianos são especificamente visados? Porque, mesmo que eles digam indianos de forma geral, eles estão se referindo a todos os países vizinhos da Índia como indianos.
Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, na visão deles, são todos os indianos. Especificamente na Coreia do Sul, enquanto o mundo inteiro diz que a Coreia do Norte é má e a Coreia do Sul é um país muito desenvolvido, as pessoas aqui dizem com orgulho: nós gostamos de filmes coreanos, só assistimos a isso, assistimos a séries coreanas. Mas já mencionamos como eles pensam dos indianos, não é? Eles nem mesmo permitem que ninguém entre em suas lojas. Não os estrangeiros em geral, mas principalmente os indianos. E não é só lá. Uma irmã postou um vídeo no YouTube de uma empresa coreana na própria Índia. Isso foi há um ano. Ele vai a um hotel indiano e eles dizem: indianos não são permitidos. Eles ficam chocados. Como assim, estando na Índia, os indianos não são permitidos? Apenas coreanos podem ficar lá. Mesmo os funcionários não são indianos. Eles contratam pessoas do Nepal e de outros lugares. Da mesma forma, uma irmã que vive na Coreia do Sul por motivos de trabalho e estudo diz: se pegamos uma peça de roupa em uma loja de roupas, os funcionários da loja, que até então estavam relaxados, correm até nós e começam a espanar tudo. Então eu decido não comprar e vou embora. Ela diz também: se me sento em algum lugar, as pessoas ao meu lado se levantam rapidamente e se afastam. Portanto, é evidente que na Coreia do Sul os indianos são vistos como inferiores. Mas nos faz pensar se esse ódio em outros países também é porque eles pensam da mesma forma. Porque eles usam frequentemente a expressão país de terceiro mundo para a Índia. Originalmente, essa divisão foi feita por outra razão. Mas agora o significado é que um país onde não há emprego, há pobreza, é sujo e não tem nem mesmo instalações básicas é chamado de país de terceiro mundo. Então, eles dizem, especificamente ao falar sobre os indianos, que se permitirmos que pessoas de países de terceiro mundo entrem em nosso país, eles transformarão nosso país em um país de terceiro mundo também. Na verdade, existem muitos canais de estrangeiros contra os indianos. Isso é realmente surpreendente. Embora Donald Trump diga coisas como "eu gosto da Índia", é uma grande dúvida se ele realmente acredita nisso. Porque se um indiano fala em inglês, ele tem alguém para traduzir. Mesmo que eles falem em inglês, ele tem alguém para traduzir. Então, a questão principal é que os indianos não falam inglês corretamente. Há cerca de 15 anos, quando os BPOs estavam se tornando famosos, eu trabalhava em um BPO. Meu trabalho era auditar as chamadas estrangeiras. O trabalho de atendimento ao cliente era terceirizado para a Índia. Se um indiano atendesse o telefone, eles ficavam muito irritados. Coloque um falante nativo na linha, há indianos por toda parte, eles diziam. Já havia um ódio naquela época. Mas não podemos dizer que eles estão errados. Porque quando alguém liga para o atendimento ao cliente, já está tenso com um grande problema. Naquele momento, quando alguém que não entende o que eles estão dizendo atende, e eles têm que repetir ou você pode repetir, por favor, várias vezes, é compreensível que fiquem irritados. Mas nem todos são assim. Muitos eram assim. Mas também houve muitos que foram muito amigáveis e disseram "eu amo a Índia". Agora, em todos os países como Japão, Austrália, Londres, Canadá e América, quando realizam comícios anti-imigração, seu alvo principal são os indianos. Em um desses comícios no Canadá ou na Austrália, uma irmã perguntou: como tantos indianos vieram para cá? Porque não há guerra na Índia. Não há ditadura. Se houvesse algum tipo de opressão, seria compreensível. Mas não há nada disso. Porque os indianos estão no topo da lista de refugiados. Ela disse com raiva: não estamos falando contra os refugiados. Como os direitos que eles deveriam receber estão indo para essas pessoas? Porque eles vêm com vistos de estudante e coisas assim, e assim que expira, eles se tornam refugiados. Eles se inscrevem imediatamente. A razão é que os benefícios que recebem são maiores. Caso contrário, eles não são refugiados de verdade. Na verdade, um youtuber tâmil que vive na Austrália disse que o país aceitou muitos refugiados da guerra da Ucrânia, mas não permitiu um único muçulmano. Eles dizem abertamente: se eles vierem, não estaremos seguros. Porque, especialmente nos países ocidentais, eles estão focados em promover os cristãos. Porque, no final, tudo se resume a isso. Não importa o que digam, americano, britânico, etc., a identidade de uma pessoa é, na verdade, sua religião.
A religião é a identidade de uma pessoa. Esse é o problema aqui. Na verdade, a mídia ocidental diz tantas coisas contra os muçulmanos. Mas em nenhum país muçulmano esse problema surgiu, não é? Nenhum país muçulmano disse para expulsar os indianos. Porque mesmo em países muçulmanos como os Emirados Árabes Unidos, os indianos são a maioria. Eles próprios sentem como se estivessem na Índia. Na verdade, é um país muçulmano, com leis muçulmanas e governo muçulmano. No entanto, eles são uma minoria lá. Eles não têm esse tipo de ódio. Mas as regras são rígidas. Acho que essa é uma razão importante. Tudo está sob controle. O que eles dizem é: você tem total liberdade. Você pode seguir sua religião, mas não em público. Nós lhe daremos um lugar célebre lá. Porque, especialmente nos países ocidentais, o que eles projetam como o indiano agora, com o Ganesh Chaturthi, são as procissões que eles fazem. Muitas pessoas comentaram que isso é uma perturbação desnecessária para eles. Mas se os hindus estão fazendo isso, deve estar acontecendo em todos os lugares há muito tempo. Mas a razão pela qual isso agora se transformou em ódio é que eles acham que o desemprego e o aumento dos preços estão acontecendo por causa dos indianos. Embora isso possa ser parcialmente verdade, outra coisa é que hoje as grandes superpotências estão travando guerras. Todas as guerras. O financiamento dessas guerras é uma razão para a pobreza nesses países. Eles não entendem isso, ou eles apoiam essas guerras? Não sabemos. Na verdade, no Canadá, alguns comediantes de stand-up fazem piadas contra os indianos. Ok, é o país deles. Mas os indianos também fazem piadas contra os canadenses no Canadá. Eu acho que isso é errado. Aqui na Índia, quando as igrejas dizem que as divindades hindus são Satanás, é muito doloroso pensar como eles podem dizer isso enquanto estão na Índia, e isso se torna um problema. Eu sinto que eles estão fazendo a mesma coisa lá. Especificamente, um vídeo de indianos defecando em uma praia no Canadá se tornou viral. Isso criou um ódio tremendo contra os indianos. Então, em outra praia, homens e mulheres estavam tomando banho com sabão. Isso se tornou ainda mais viral. Então, na América, uma garota roubou de uma loja. Isso também se tornou viral. Tudo isso se tornou uma razão para eles falarem contra os indianos. Na verdade, muitas coisas interessantes aconteceram nisso. Os britânicos conquistaram o mundo inteiro, não é? Da mesma forma, as pessoas começaram a dizer que os indianos agora conquistaram o mundo inteiro como imigrantes. Em outro vídeo, durante um protesto a favor da imigração, um indiano estaria falando no Canadá ou na Austrália, acho que no Canadá. Ele disse: na verdade, os verdadeiros mestres do Canadá somos nós. Os europeus vieram de fora. Primeiro, eles também deveriam sair. Mas não era ele falando, era apenas uma voz dizendo que ele disse isso. É por isso que na era da inteligência artificial, não sabemos o que é verdade e o que é falso. Porque acreditamos que ele não teria dito isso de forma tão contundente. Se ele disse, então está definitivamente errado dizer isso naquele país. E outra coisa importante que eles dizem sobre os indianos é que eles estão sempre em grupos. O que acontece aqui é que, na Austrália e em outros países, eles não vivem em famílias conjuntas. Na verdade, eles nem vivem como famílias. Aos 18 anos, eles saem. Mas os indianos não são assim, não é? Avós, pais, todos vivem juntos. Especialmente no exterior, eles vivem assim. Eles podem sair por causa da pobreza, disputas de propriedade, etc., mas lá eles definitivamente viverão juntos. Isso é uma irritação para eles, que há tantos indianos. Porque muitas pessoas já disseram isso, que os indianos estão sempre em grupos. Houve um tempo em que muitas coisas estavam acontecendo contra os negros. Da mesma forma, muitas coisas estão acontecendo contra os indianos agora. Na verdade, em uma semana, 2 pessoas foram mortas. Um deles disse ao indiano para não urinar em frente à sua loja. Um indiano disse: não urine em frente à loja. A pessoa imediatamente pegou uma arma e atirou nele. O nome dele era Kapil. Isso aconteceu esta semana. 3 dias depois, outro indiano foi morto. Ele trabalhava em uma loja onde a máquina de lavar estava quebrada.
Ele perguntou sobre isso. Então, em vez de falar com ele, ele falou com outra pessoa. O gerente era indiano. Haverá pessoas de outros países lá? A pessoa que causou o problema era de Cuba. Então, a pessoa de Cuba ficou com raiva e, em um ponto, o perseguiu com uma faca, cortou seu pescoço, pegou a cabeça e a jogou em uma lata de lixo. Ele foi preso antes que pudesse sair. Houve outro incidente. O gerente de um restaurante estava repreendendo um indiano que trabalhava lá. Mas o que o indiano fez lá foi um grande erro. Na verdade, foi um erro que manchou o nome da Índia. O que ele fez foi que uma mulher casada que veio comer no restaurante era muito bonita. Ele disse: "Você está linda", na presença do marido dela. Eles reclamaram sobre isso. É por isso que ele o estava repreendendo. Como você pôde fazer isso? Você acha que isso é a Índia? Sua Índia? Na verdade, é um incidente pelo qual os indianos deveriam se envergonhar. Os filmes que nosso pessoal faz também são uma razão importante para isso, não é? Não sabemos como eles falaram ou o que aconteceu, mas nos filmes, eles retratam isso como heroísmo, não é? Ao assistir a isso repetidamente, a mente definitivamente se corrompe. É por isso que dizemos que o cinema é o maior inimigo, fique longe dele. Eu mencionei antes que uma coisa interessante surgiu disso, não é? Todos dizem com orgulho que a religião número 1 no mundo é o cristianismo, seguida pelo islamismo. Número 1 não em termos de tamanho, mas em termos de seguidores. O cristianismo e o islamismo são os mais numerosos. Mas hoje, não são os indianos que estão em todo o mundo? Não é esse o problema agora. Quando dizem indianos, eles se referem a hindus, não é? Então, quem é mais numeroso? Porque temos que pensar sobre isso. O hinduísmo foi a primeira religião. Então, os seguidores do hinduísmo deveriam ser os mais numerosos. Mas eles se converteram a diferentes religiões, diz Deus. Ele diz que todos eles retornarão no final. Isso está acontecendo agora. Suponha que alguém se converta a outra religião por alguma concessão ou por medo. Isso aconteceu sob diferentes governos, não é? Mesmo que eles se convertam, em seu próximo nascimento, eles nascerão novamente em uma família hindu se sua alma for do Dharma hindu. É assim que hoje, para onde quer que você se vire, porque eles identificaram os indianos pelas funções hindus. No Canadá, em todos os lugares, eles estão instalando grandes ídolos de divindades, com 60 pés de altura, como ídolos de Anuma e Rama. Isso é o que os irrita muito. Especificamente, os festivais hindus são celebrados com pompa, enquanto os festivais de outras religiões são celebrados silenciosamente. As religiões que estão próximas do hinduísmo, que se originaram do hinduísmo, todas têm uma certa pompa. Podemos ver isso em diferentes países. Em todos os países, haverá povos nativos, povos tribais. Se você observar, eles seguem a cultura do hinduísmo. Incluindo os nativos americanos, todos seguem a cultura do hinduísmo. Por que estou dizendo isso é porque antes eles disseram: "Nós somos os mestres do Canadá." De certa forma, isso é verdade. Mas não há necessidade de dizer isso agora. Mas, na verdade, aqueles que saíram da Índia são os que estão em todo o mundo. Porque, como a ciência diz, não é a teoria fora da África, mas a teoria fora da Índia. Ninguém jamais pensou nisso, nem mesmo os indianos. Mas todos saíram da Índia. Se você olhar, os chineses todos se parecem. Os africanos todos se parecem. Mas somente na Índia você encontrará as características faciais de pessoas de todos os países do mundo. Hoje, eles dizem muitas coisas contra a Índia, como o país de terceiro mundo, o país mais sujo do mundo. Mas há algo na Bíblia. Eu pego os humildes e os exalto. Isso foi realmente dito para a Índia. Em cada país, eles dizem que a cultura do Japão está mudando, a cultura do Canadá está mudando, a cultura da América está mudando, a cultura de Londres está mudando. Tudo está se tornando indiano. Mas, na verdade, na Índia, cada estado tem uma cultura diferente. Cada estado é como um país diferente. Sentimos de forma diferente. Na verdade, dentro de um estado, cada área é diferente. Porque, ao contrário de outras religiões que são pacíficas, cada festival no hinduísmo é celebrado com pompa e barulho. Há uma razão para isso.
Porque quando há esse tipo de certa forma, é como uma festa, não é? Sentados em um grupo, seja o que o pessoal do ISKCON faz, durante o Ganesh Chaturthi, durante o Krishna Jayanti, a cada vez, a dança, canto e música. Em geral, na nossa vida, quando fazemos isso? Em uma celebração, não é? Esqueça a religião. Geralmente, em um casamento, ou quando alcançamos algo. Nós celebramos assim para marcar uma conquista, não é? O que os hindus alcançaram? Porque é algo para comemorar. Para entender isso, precisamos conhecer o ciclo de 5.000 anos. Na primeira metade, 2.500 anos, esta mesma terra da Índia era o paraíso. Aqueles que viviam nesse paraíso são hoje adorados pelos hindus como divais ou divindades. É por isso que existem tantos deuses no hinduísmo. Mas eles não são deuses, são divais, seres humanos com qualidades divinas. Eles eram puros, cheios de qualidades divinas, amorosos e pacíficos, equivalentes a Deus. Após 2.500 anos, através de renascimentos sucessivos, esta mesma terra se torna um inferno. É quando as qualidades demoníacas surgem dentro deles: luxúria, raiva, apego, ganância, ego. A razão para isso é que no paraíso eles não se consideram corpos. Eles percebem o eu sou a alma que opera este corpo. A alma é a vida, que brilha como uma estrela no centro da testa. É por isso que os hindus têm o costume de colocar um ponto no centro da testa. Eles se veem como almas e falam com a alma, não com o corpo. No paraíso, eles se lembram naturalmente que a alma que vê através dos olhos, fala através da boca e realiza todas as ações através do corpo. Isso é chamado de consciência da alma. Após 2.500 anos, eles esquecem que são almas e começam a se identificar com o corpo, tornando-se viciados nos prazeres dos sentidos. Antes disso, quando estavam em consciência da alma, a verdadeira natureza da alma é felicidade e paz, e eles experimentavam essa felicidade e paz permanentemente de dentro. Mas quando esquecem que são almas e entram na consciência do corpo, eles procuram a felicidade fora. É então que se tornam viciados nos prazeres sensoriais. É quando a luxúria, a raiva, o apego, a ganância e o ego entram neles. Cada ação que eles realizam sob a influência desses 5 vícios, luxúria, raiva, apego, ganância e ego, se torna uma ação pecaminosa. É por causa desses pecados que perdemos a riqueza ilimitada, o corpo bonito, o corpo saudável, a paz e a felicidade que tínhamos no paraíso. Em vez disso, o mundo se transformou no Kali Yuga, cheio de várias doenças, desastres naturais, traições, guerras entre nações e problemas familiares. Mas sabe qual é a boa notícia? Este Kali Yuga está prestes a terminar e esta mesma terra se tornará o paraíso novamente. Porque este é o ciclo do tempo. Assim como a noite e o dia se repetem, o paraíso e o inferno se repetem. O mundo novo é o paraíso. Quando envelhece, torna-se o inferno. É para renová-lo novamente que o próprio Deus vem. Ele está no mundo de luz avermelhada como uma estrela. É a esse Deus que os hindus chamam de Shiva, os muçulmanos de Allah e os cristãos de Pai Celestial. Deus é um só. Ele nunca nasce do ventre de uma mãe como nós. É por isso que, embora existam tantos deuses no hinduísmo, apenas Shiva não tem forma humana. Ele tem a forma de um lingam. Isso é, na verdade, um memorial de que Deus é uma forma de luz. É um ponto de luz sutil e invisível. Não pode ser adorado. Portanto, nós o tornamos um pouco maior em forma de ovo, um lingam, e o adoramos. Para nos dizer isso, o próprio Deus vem no corpo de um homem idoso. Ele nomeia aquele homem idoso de Brahma. Aqueles que ouvem este conhecimento através da boca de Brahma se tornam Brahma Kumaris e Kumaris. Ou seja, através de Brahma, nos tornamos filhos diretos de Deus. Nós ouvimos o conhecimento de Deus. Assim, Deus se torna nosso professor. Nós temos a fortuna de estudar diretamente com Deus. Este conhecimento é comum a todas as religiões. Embora existam fundadores para cada religião, eles também se lembram de Deus. Jesus fundou essa religião, mas não parou por aí. Pai nosso que estais nos céus, venha a nós. Da mesma forma, o profeta Maomé fundou a religião muçulmana, mas não parou por aí. Ele disse que Allah é Deus. Então, aquele Deus único é comum a todos. Ele vem e dá este conhecimento.
Quando dizemos isso, aqueles que eram divindades que viviam no paraíso agora estarão em todas as religiões. Apenas eles gostarão, entenderão e seguirão este conhecimento. Seguir é muito fácil. O que você precisa fazer? Nada. Em vez de se considerar um corpo perecível, percebam eu sou a alma neste corpo, brilhando como uma estrela no centro da testa. E veja uns aos outros como almas. Principalmente, como uma alma, você deve se lembrar constantemente de Shiva Paramatma, o pai da alma. Ele está no mundo de luz avermelhada como uma estrela. Então, você deve se lembrar constantemente de Deus como uma estrela no céu vermelho. Você deve se lembrar dele com amor como o Pai. Junto com isso, você deve ouvir o conhecimento que Deus dá. Isso está disponível de forma totalmente gratuita em todos os centros de meditação Raja Yoga da Brahma Kumaris. Também está disponível no YouTube e em sites. Fornecemos o link na descrição abaixo deste vídeo. Por favor, assista e se beneficie. Existem centros de meditação Brahma Kumaris Raja Yoga em todos os países do mundo. Mas se você for lá, haverá muito poucas pessoas, 5 ou 10 pessoas. Por quê? Porque está escrito na Bíblia e no Alcorão, estreito é o caminho para o paraíso, e poucos são os que o encontram. Apenas 1 em 1 milhão irá para o paraíso. Somente se você for esse 1 em 1 milhão você teria assistido e entendido este vídeo com tanto interesse por tanto tempo. Agora, por que de repente eles estão expulsando os indianos, dizendo vão embora? Na verdade, um país está dizendo isso. Mas considere uma casa. Em uma casa, haverá disputas por propriedade. O mesmo está acontecendo agora, todos estão lutando por terra, não é? Seja lutando por um país ou por uma casa. Então, se eles querem expulsá-lo de sua casa, é mais seguro e melhor para nós deixarmos aquele lugar. Haverá benefícios para nós nisso. Porque nós definitivamente cometemos muitos pecados por 2500 anos. Então, pensando nisso como uma punição por isso, deixar aquele lugar pacificamente nos dará paz. Seja saindo de casa ou do país. Mas o que nos impede de sair é o apego. Isso me pertence, eu vivi aqui por tantos anos, e assim por diante. No final, isso destruirá nossa paz. Mas há um benefício nisso. Se eles estão dizendo para você ir embora e você voltar para a Índia, então você é muito afortunado. Porque Deus vem apenas 100 anos antes do fim do mundo. Já se passaram 90 anos desde que ele veio. Restam muito poucos anos. Como você acha que o mundo vai acabar? Desastres naturais, guerras entre pessoas, bombas atômicas, tudo isso acontecerá, não é? Tudo isso acontecerá em todos os países. Mas todos os países desaparecerão sem deixar rasto. Isso vai acontecer muito em breve. Exceto a terra de Bara, Índia. Eles podem estar expulsando você por essa razão também. Você não saberá. A princípio, parecerá uma coisa ruim. Mas há benefício para nós em seguir isso. Mas mesmo na Índia, muitos problemas surgirão depois disso. Haverá desastres naturais, tumultos comunais dentro do país, muitas coisas assim acontecerão. Para escapar disso também, Deus diz, seu mundo é o paraíso, não este. Este é um mundo cheio de tristeza. Porque nós cometemos pecados. Estamos recebendo a punição por nossos pecados. Agora você precisa se libertar desses pecados. Entenda que você não tem nada a ver com esta terra. Você é apenas uma alma. Você já está morto. O pai da alma é Shiva Paramatma. Ele está no mundo de luz avermelhada como uma estrela. Então, eu vou continuar me lembrando dele. Através disso, eu irei para o paraíso. Nesse paraíso, não haverá nenhum problema, não é? Há hindus, há indianos. Lá, haverá apenas a Índia. Não haverá hindus lá. Eles serão chamados de divindades. O Dharma de Sanatan Devi Devata. O mesmo Dharma, quando chega ao inferno, é chamado de hinduísmo. Mas o verdadeiro nome do Dharma é Adi Sanatan Devi Devata. Adi significa original. Sanatan significa eterno. A alma que está sempre presente, uma vez que vem, permanece até o fim. Somente quando o mundo acaba ela sobe. Em seguida, as divindades. Esse é o Dharma delas. Haverá apenas um Dharma.
Haverá apenas uma língua. Uma língua, um caminho, um reino. Imagine como será pacífico. Mesmo agora, se houver apenas uma religião em um país, será pacífico. Mas agora, por exemplo, alguns países muçulmanos estão lutando entre si, embora apenas muçulmanos vivam lá. Agora eles se tornaram Tamoprada, dominados pela ignorância. Essa é uma razão importante. Mas no paraíso, será Satoprada, dominado pela pureza. Satoprada significa o estágio inicial, completamente novo. A alma vem completamente nova. É para torná-la completamente nova que Deus dá este conhecimento completamente novo. Perceba-se como uma alma. Veja todos como uma alma. Você nem deveria ser capaz de dizer se é homem ou mulher. Apenas uma alma. Todas as almas são filhos de Deus, filhos homens. Porque nos velhos tempos, tradicionalmente, apenas os filhos homens recebiam propriedades, não é? Então, para herdar a propriedade de Deus, tanto homens quanto mulheres têm direitos iguais. Mas aqui, não se trata de corpos masculinos e femininos. É a alma. Portanto, todas as almas são irmãos. É em memória disso que os muçulmanos se chamam de Obai-Bai, um irmão-irmão. Isso não se aplica apenas aos homens, mas também às mulheres. Bai significa irmão. Na terra de Bara, nos últimos 90 anos, o Deus que é procurado por todas as religiões veio e está falando. Mas a verdade é que, mesmo que o digamos em silêncio, muitas pessoas não saberão. Para que eles saibam, primeiro eles precisam conhecer os indianos, eles precisam conhecer o hinduísmo. Essa é uma razão importante pela qual o mundo inteiro odeia os hindus hoje. Quando há um sentimento de que existem apenas duas religiões no mundo, eles veem que os hindus estão por toda parte, superando a todos nós, e todos começaram a falar sobre isso. A razão pela qual eles estão com medo agora é: estamos com medo de que isso se torne dominante sobre nossa religião. Em vez de dizer isso como uma questão religiosa, porque eles já disseram tantas coisas sobre os muçulmanos e ganharam a reputação de fanáticos religiosos, eles dizem o indianos. Mas quando dizem indianos, eles se referem a hindus. Na verdade, no Sri Lanka, quando diziam Tamils, eles se referiam a hindus. Da mesma forma, eles estão falando sobre hindus. Mas o país que eles odeiam é onde Deus veio e está dando conhecimento para todos alcançarem o paraíso. Para isso, você não precisa vir para a Índia. Haverá centros da Brahma Kumaris em todos os lugares, em todos os países. Mesmo que não haja, você pode pesquisar no Google por si mesmo no YouTube e em sites. Nós o chamamos de Jia Murli. Estará disponível em todos os idiomas. Inglês, espanhol, português, qualquer que seja o idioma no mundo, estará disponível nesse idioma. Murli, Murli. Você precisa usar essa grafia. Você pode pesquisar por Murli em Tamil, Murli em inglês, Murli em canarês, em qualquer idioma que desejar. Por favor, assista e se beneficie. Porque Deus vem apenas uma vez a cada 5.000 anos. Se você perder agora, nunca mais terá chance. Sabe por quê? O que quer que aconteça nestes 5.000 anos, acontecerá de novo e de novo. Exatamente da mesma forma. Para entender facilmente, 5.000 anos atrás, neste mesmo dia, a esta mesma hora, para este mesmo problema, se eu tivesse postado este mesmo vídeo, eu o postaria agora também. A cada 5.000 anos, é isso que acontecerá. Então, se você rejeitar agora, você se tornará um rejeitador para sempre. Na religião muçulmana, os rejeitadores são chamados de kafir. Podemos nos apegar a Deus e vir para o paraíso. Este tempo de luta por terra é o tempo do Mahabharata. No Mahabharata, a luta era por terra, não é? É isso que está acontecendo hoje. Mas este é o inferno. Quer você o alcance ou não, não haverá paz. Não há em lugar nenhum. A principal razão são os pecados que cometemos. Hoje, Deus diz que no final, mesmo um milionário não terá um punhado de comida. Já vemos isso acontecendo durante os desastres naturais. Temos que entender que isso está acontecendo por causa dos pecados que cometemos. É fácil dizer eles são a razão do meu sofrimento, eles são a razão, e culpar sua família, ou o governo, ou o país, ou pessoas de outros países. Mas, queridos irmãos e irmãs, essa não é a verdade. Este problema de desemprego e aumento de preços existe agora em todos os países.
O coronavírus não discriminou entre este país e aquele país. Ele virá novamente, de forma terrível. Antes disso, temos que purificar a alma e nos tornar dignos de vir para o paraíso. Lá não haverá problemas. Haverá muito poucas pessoas, mas haverá riqueza ilimitada. A natureza será tão exuberante. O mundo será como imaginamos pelos próximos 2500 anos, queridos irmãos e irmãs. Pessoas de todas as religiões, de todos os países religiosos, de todas as raças, de todas as religiões têm o direito de vir para lá. Mas se você usa esse direito ou não, está em suas mãos. Om Shanti. Obrigado por assistir.